Olá, aqui é Brian Rose, do London Real, e obrigado por se juntar a nós em um evento muito especial, transmissão ao vivo da estreia mundial do filme Plandemic, em Doctor Nation na Digital Freedom Platform. Como muitos de vocês sabem, no dia 6 de abril de 2020, transmitimos uma conversa no London Real com David Icke, que se tornou a segunda maior transmissão ao vivo do YouTube no mundo naquele dia, atrás apenas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com 65 mil espectadores simultâneos, quase 4 vezes a nossa transmissão ao vivo anterior com Icke, esperava-se que este episódio atingisse 40 milhões de visualizações, tornando-se o maior podcast de vídeo na história humana. Infelizmente, apenas 30 minutos depois, todo o episódio da transmissão ao vivo foi excluído e banido do YouTube, sem explicação e sem comunicação conosco. Decidimos que esta censura era inaceitável e em conflito direto com a nossa missão aqui no London Real, para criar uma transformação em grande escala da humanidade em uma população totalmente capacitada, consciente e espécies cooperativas. Então, reagimos e criamos a plataforma de Liberdade Digital, uma plataforma de transmissão independente e livre de censura. Sistema que é do povo, pelo povo, para o povo, e disponível exclusivamente em nosso site em freedomplatform.tv. Isto só foi possível graças às generosas doações de mais de 35 mil pessoas em todo o mundo. Mundo que carinhosamente chamamos de Exército Real de Londres. Eles doaram o dinheiro suado para que possamos transmitir ideias importantes de uma forma improvisada e de maneira não editada e sem censura e lutar contra a censura ilegal desses trilhões de dólares empresas de tecnologia. Os nossos apoiantes estão a lutar conosco na linha da frente para proteger os nossos bens mais básicos e fundamentais. Direito humano, isto é, a liberdade de expressão. Posso não concordar com tudo o que você tem a dizer, mas defenderei até a morte o seu certo dizer isso. A plataforma de Liberdade Digital agora transmite entrevistas revolucionárias com líderes inovadores como o Dr. Rashid Buttar, Robert F. Kennedy Jr., Dra. Professor Michael Levitt, Dra. Sherry Tenpenny, Professor Emérito Noam Chomsky, Dr. Wakefield, Professora Dolores Calil, General Robert Spalding, Dr. Andrew Kaufman e muito mais. Essas conversas foram transmitidas ao vivo, sem censura, para milhões de espectadores, e estamos extremamente orgulhosos do que conquistamos juntos até agora. Mas apenas começamos. Como já disse antes, não estamos aqui para participar, estamos aqui para assumir o controle. Para quem deseja se juntar a nós e se tornar membro fundador da plataforma de Liberdade Digital, você pode visitar freedomplatform.tv para doar e lutar conosco na frente linhas para proteger nossos direitos humanos. Hoje estou muito animado por trabalhar com Mickey Willis, o diretor da Plandemic, e sua incrível equipe, a fim de transmitir ao vivo para o mundo este filme revolucionário. Todos que estão assistindo agora podem compartilhar este link através da barra lateral com todos e quaisquer canais de mídia social. Deixe-me repetir isso. Todos que estão assistindo, por favor, compartilhem este link agora através da barra lateral para todo e qualquer canais de mídia social. Isso é importante. Basta pedir aos seus amigos e familiares que nos deem 15 minutos e então eles decidirão. A sua parte pode fazer uma diferença real no resultado destes tempos tão desafiadores. Eu faço esta promessa a você agora, que ninguém da pandemia, da nação indutora ou de qualquer outra coisa que transmitimos será editado, censurado, removido ou banido, e que qualquer pessoa no mundo pode assistir a versão completa gratuitamente em freedomplatform.tv filme de barra. Numa nota pessoal, estes últimos meses foram alguns dos mais desafiadores de toda a minha vida. Minha reputação foi questionada pela imprensa, meu negócio está ameaçado e meus conhecimentos básicos, o direito humano de me expressar está sendo negado todos os dias. Mas este também foi o momento mais empoderador da minha vida, com milhões de pessoas em todo o mundo, levantando-se e expressando o seu apoio ao nosso movimento. Como resultado, nunca fui tão firme nas minhas convicções de lutar por estes princípios básicos, direitos humanos fundamentais, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E é por isso que estamos transmitindo aqui hoje. No London Real, somos uma plataforma para a liberdade de expressão desde 2011, e estou entusiasmado em transmitir exclusivamente ao vivo a estreia mundial de Plandemic em Doctor Nation agora mesmo.
Antes de começarmos, compartilhe este link através da barra lateral com todas as suas contas de mídia social. Nossa única postagem poderá fazer a diferença em nossa batalha contra a tirania da censura. Obrigado e aproveite o filme. O público perdeu a confiança na respectiva administração. Os economistas dizem que a turbulência econômica causada por tal pandemia durará anos. Os impactos sociais, a perda de fé no governo, a desconfiança nas notícias e o colapso da coesão social poderá durar ainda mais tempo. Temos que perguntar, isso precisava ser tão ruim? No dia 4 de maio de 2020, como parte de uma série documental chamada Plandemic, divulguei uma entrevista apresentando a denunciante da ciência, Dra. Judy Mikovits. A entrevista recebeu forte reação por espalhar o que a mídia declarou, perigoso teorias de conspiração. Como pai e produtor de mídia veterano, não há nenhuma maneira de eu divulgar informações prejudiciais para o mundo durante um momento tão vulnerável como agora. Eu conhecia a Dra. Judy há 2 anos antes de filmar sua entrevista. Eu li o livro dela, depois pesquisei exaustivamente e examinei sua história. Depois de entrevistar sua equipe jurídica, ex-colegas e pessoas que a conhecem há décadas, uma coisa que posso dizer sem questionar é: Judy Mikovits é uma das mulheres mais honestas, atenciosas e corajosas que já conheci. Por que então, com as forças mais poderosas da grande tecnologia, política, mídia e medicina, ir a medidas tão extremas para silenciar a sua voz em todo o mundo? E por que todos os desmistificadores investiram tanta tinta e tempo de antena difamando a Dra. Caráter, evitando revelações muito reais relativas a patentes, conflitos de interesse, e a corrupção mortal que permeia as nossas organizações globais de saúde? Para chegar ao fundo dessas questões, assim como de muitas outras, passei o último várias semanas entrevistando acadêmicos de todo o mundo, entre eles médicos renomados, cientistas ilustres e ganhadores do Nobel. Também conversei com a Dra. Judy para uma entrevista de acompanhamento e para dar a ela a oportunidade para responder aos críticos. Você pode ver a entrevista completa no site Planner Emic. Enquanto estiver lá, mergulhe na Toca do Coelho, onde você encontrará mais vídeos, documentos e estudos científicos que apoiam as afirmações e perspectivas apresentadas adiante na série planejada. Aqui estão alguns destaques da minha entrevista de acompanhamento com a Dra. Judy. O que você tem a dizer às pessoas que tentaram minimizar o seu envolvimento com o HIV afirmando que você estava na base do totem, 13º autor de um grupo de 13 membros dos cientistas? Eles viram que um vírus que eles conheciam poderia ser facilmente manipulado, era algo muito valioso, e em 2003, procuraram patenteá-lo. E garantiram que controlavam os direitos de propriedade da doença, do vírus, e a sua detecção, e toda a medição do mesmo. Sabemos que Anthony Fauci, Ralph Barré, que o Centro de Controle de Doenças e a longa lista de pessoas que queriam receber o crédito pela invenção do coronavírus estava no centro desta história. De 2003 a 2018, controlaram 100% do fluxo de caixa que construiu o império em torno do complexo industrial do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde nomeou oficialmente o coronavírus normal. Não há surto de coronavírus. A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia. A Emergência Internacional de Saúde Pública. Embora saibamos que a manipulação do coronavírus começou com o Dr. Ralph Barré em 1999. As principais características do SARS, MERS e do coronavírus SARS também. É um bom caminho para você. Ralph Barré é o pesquisador da Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, famoso por sua pesquisa sobre o coronavírus quimérico. Em 2002, reconheceu-se que o coronavírus era visto como um mecanismo explorável tanto para bom e ruim. Em 25 de abril de 2003, o Centro de Controle de Doenças do ZEUA registrou uma patente sobre o coronavírus transmitido aos humanos. De acordo com a seção 101 do Código do ZEUA 35, a natureza está proibida de ser patenteada. Ou o coronavírus SARS foi fabricado, tornando legal a sua patente, ou era natural, tornando, portanto, ilegal uma patente sobre ele. Se fosse fabricado, seria uma violação das armas biológicas e químicas, dos tratados e leis. Se fosse natural, registrar uma patente seria ilegal, então qualquer um dos resultados seria ilegal.
Na primavera de 2007, o CDC apresentou uma petição ao escritório de patentes para manter o seu pedido confidencial e privado. Na verdade, eles registraram patentes não apenas sobre o vírus, mas também registraram patentes sobre sua detecção e um kit para medi-la. Por causa dessa patente do CDC, eles tinham a capacidade de controlar quem estava autorizado e quem não está autorizado a fazer investigações independentes sobre o coronavírus. Você não pode olhar para o vírus. Você não pode medi-lo. Você não pode desenvolver um kit de teste para isso. E ao finalmente receberem as patentes que impediam qualquer um de usá-lo, eles tinham os meios, eles tinham um motivo e, acima de tudo, o ganho monetário ao transformar coronavírus de um patógeno para lucrar. Desenvolver e possuir uma vacina contra o coronavírus tornou-se uma corrida armamentista biotecnológica com interesses políticos. Conotações. Essa corrida do ouro pelas vacinas está começando a me incomodar. Corrida do ouro. Vamos manter isso em mente. E então, em algum lugar entre 2012 e 2013, algo aconteceu. O financiamento federal para pesquisas que estava sendo alimentado em lugares como Harvard, Emory, Universidade Capella Hill da Carolina do Norte. Esse financiamento foi subitamente prejudicado por algo que aconteceu no NIH. Mas o NIH teve esse pequeno momento de clareza e disse: acho que estamos fazendo algo está errado. E em 2013, o NIH disse que a pesquisa funcional sobre o coronavírus deveria ser suspensa. Os Institutos Nacionais de Saúde tinham uma razão moral, social e potencialmente legal para objeto de pesquisa. Mas as cartas que foram enviadas aos pesquisadores diziam essencialmente: vocês estão recebendo aviso que estamos dizendo para você parar. E agora no final da página vamos esclarecer o que significa parar. Continue. Mas quando o calor esquenta em 2014 e 2015, o que você faz? Você offshore da pesquisa. Você financia o Instituto de Virologia de Wuhan para fazer essas coisas que parecem ser recebendo um pouco nervoso no que diz respeito à sua moralidade e legalidade, mas você faz isso imediatamente? Não. Você administra o dinheiro através de uma série de organizações de cobertura para fazer parecer que você está financiando uma operação no ZEUA, que então subcontrata o Instituto de Virologia de Wuhan. Os ZEUA poderiam dizer que a China fez isso. A China poderia dizer que foram os ZEUA. E o legal é que os dois estão quase falando a verdade. De onde veio o coronavírus? Há uma nova investigação sobre suas origens. Autoridades de inteligência do ZEUA disseram à NBC News que estão examinando se o vírus foi acidentalmente veio de um laboratório chinês. Autoridades chinesas rejeitaram essa afirmação na quinta-feira, tuitando que isso poderia ser o exército do ZEUA que trouxe a epidemia para Wuhan. Fui a primeira pessoa no mundo a olhar para uma epidemia e estudar as suas características e provar que foi devido à guerra biológica e não foi uma ocorrência natural. Então publiquei isso há 28 anos. No início desta pandemia, não pensei que o coronavírus fosse uma ocorrência natural do morcegos. Fiquei bastante convencido de que este era um organismo projetado em laboratório. Houve centenas e centenas de vazamentos de laboratórios de alta contenção que não pesquisa sobre coronavírus patogênicos e outros organismos potencialmente letais. Fiquei particularmente interessado em um artigo publicado na Nature Medicine por 5 cientistas alegando que foi definitivamente uma ocorrência natural e não uma construção de laboratório. Mas os argumentos que usaram não resistiram. Eles realmente não faziam muito sentido científico. Mesmo assim, todos os tipos de pessoas muito importantes começaram a repetir o que este jornal dizia. E isso, claro, me fez coçar a cabeça e perguntar: por que essas pessoas estão arriscando sua reputação, quando é obviamente ilógica, não se sustenta? Alguém deve ter feito eles publicarem isso e alguém deve ter contado a essas outras pessoas que eles têm que dizer que é uma grande obra de ciência. Você foi citado como tendo dito que foi um trabalho meticuloso feito profissionalmente. Ele poderia ser feito por alguém muito especialista em biologia molecular, eu acho. É natural? É natural? Não, é natural. É natural. É a profissão. É a própria camada respiratória. É a questão principal. É a capacidade de fazer isso. 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 É a capacidade de fazer isso.
Veja que o problema com tudo isso é que as evidências estão bem na nossa cara. E quando confrontados com evidências, somos informados de que os verificadores de fatos são de alguma forma transcendentes. O ritmo do nosso mundo moderno torna quase impossível para os trabalhadores pesquisar os acontecimentos e políticas que moldam as suas vidas. Ao procurar respostas para as questões mais prementes da vida, para onde vamos primeiro? Google. Digite o assunto. Clique em ir. E aí está. Apenas o que eles querem que vejamos. Na cultura atual de jornalismo copiar e colar, é comum que centenas de veículos não relacionados para apresentar exatamente o mesmo relatório. Isso não é resultado da preguiça. Isso ocorre intencionalmente. Quando vemos manchetes idênticas em plataformas aparentemente não relacionadas, a mente lógica conclui: bem, então, deve ser verdade. A ilusão de que inúmeras fontes de notícias chegaram à mesma conclusão nos dá confiança para compartilhar a narrativa escolhida. E assim, nos tornamos os traficantes involuntários da propaganda. Os motores de busca são o santo graal para quem busca controlar a narrativa. O Google já é mais poderoso em termos de controle sobre a vida das pessoas do que quase todos os governos do planeta. Como o mecanismo de pesquisa mais influente do mundo, graças ao seu alcance onipresente, o Google tem mais poder para influenciar as eleições no EUA do que qualquer nação estrangeira. Você testemunhou perante este comitê. Você disse que nas eleições subsequentes, Google, Facebook e Twitter e grande manipulação de texto poderia manipular até 15 milhões de votos numa eleição subsequente. E os métodos que eles usam são invisíveis. Eles são subliminares. Eles são mais poderosos do que a maioria dos efeitos que já vi nas ciências comportamentais. E estou na área de ciências comportamentais há quase 40 anos. As listas negras são algo que o Google disse que não existia. E eles testemunharam isso sob juramento. E nada além da verdade para ajudá-lo a conseguir. Agora eu, como engenheiro, acabei de fazer uma pesquisa no mecanismo de busca interno do Google e acho que eu encontrei. Ele tinha termos de pesquisa na lista negra, como cura do câncer. Por que o Google está decidindo o que as pessoas podem ou não pesquisar? O que antes era uma ferramenta eficiente para navegar no mundo da informação é agora uma rede para vigilância global, coleta de dados e engenharia social. Agora vamos dar uma olhada em alguns dos verificadores de fatos mais comumente usados, começando com Snopes. A dupla de marido e mulher David e Barbara Michelson fundou o Snopes.com em 1995. Eles não têm formação ou formação em jornalismo. Eles construíram um império de verificação de fatos usando o Google como sua principal fonte de verificação. Os Michelson se divorciaram em 2015. Barbara processou David por desviar dinheiro que ele teria supostamente gasto com prostitutas, também como uma luxuosa lua de mel com sua nova esposa, que trabalhou como acompanhante em Las Vegas antes de ingressar o elenco de personagens do Snopes. Em 2017, os novos parceiros comerciais de David Michelson entraram com uma ação judicial acusando Michelson de múltiplas acusações de fraude e peculato. Snopes foi proclamado a fonte de referência da internet para discernir o que é verdade e o que é um absurdo total. À primeira vista, a sua história de verificação isenta de factos conta outra história. Quando a Dra. Michelson alegou que foi presa sem mandado e encarcerada sem acusação, Snopes classificou sua declaração como falsa. Se eles tivessem se preocupado em explorar seus documentos de prisão, teriam visto que de fato não havia mandado nem assinaturas para formalizar a acusação, fato que confirmei com membros da equipe jurídica do Dr. Michelson. Houve um mandado de busca? Não. E ela já foi acusada? Não. Isso é difícil para o crime. O dever 100% correto nunca foi acusado de nenhum crime. O braço de verificação de fatos do Facebook, PolitiFact, é propriedade do Poynter Institute, que recebeu financiamento substancial de grandes aliados farmacêuticos, como Google e Bill e Melinda Fundação Gates. Assim como o Snopes, o PolitiFact tem um histórico de enganar o público. No final de janeiro de 2019, PolitiFact, Snopes e FactCheck.org correram para acabar com a ideia que o coronavírus e seus tratamentos foram patenteados.
Eles revisaram apenas 3 das 4.452 patentes disponíveis publicamente, o que mostra inequivocamente que a detecção e o tratamento do coronavírus SARS foram amplamente patenteados tanto pelo público e setores privados. O fundador do Facebook prometeu à OMS, dizendo que removeria alegações falsas e bloquearia explorações publicidades. Eles estão trabalhando com a Organização Mundial da Saúde e com o NHS, então tem uma linha direta se você gosta dessas fontes oficiais. A Wikipédia é o destino preferido para apresentações de pessoas, lugares e coisas. Até mesmo o onisciente Amazon Alexa recorre a esta enciclopédia digital. Alexa, quem é a Dra. Judy Mikovits? De acordo com a Wikipédia, Judy Mikovits são um ex-cientista pesquisador americano que é conhecida por suas alegações médicas desacreditadas. Ela foi descrita como uma ativista anti-vacinação e promotora de teorias da conspiração e foi acusado de má conduta científica. A Wikipédia é apoiada pela Wikimedia Foundation, uma organização sem fins lucrativos com uma longa história de financiadores politicamente ligados, muitos nomeados, muitos anônimos. O que exatamente um doador da Wikipédia recebe em troca de generosidade? O que começou como uma plataforma imparcial e de código aberto agora é transformada em arma para minar o trabalho e reputação de qualquer pessoa considerada uma ameaça às suas partes interessadas. E uma vez que eles difamam você, eles o impedem de fazer correções em sua própria biografia. Em resumo, a maioria dos verificadores de factos independentes não são independentes nem factuais. Simplificando, eles são máquinas políticas. E então o que eles fizeram foi decidir que existe uma narrativa aprovada. Se estiver de acordo com os pronunciamentos públicos do CDC e se estiver de acordo com a Organização Mundial de Saúde e pronunciamentos públicos da organização, presume-se que sejam corretos. Não preciso lembrar a muitos americanos que o Centro de Controle de Doenças foi quem isso disse que você deveria usar DDT em suas casas. Usado corretamente, é absolutamente inofensivo para humanos e animais. Lembre-se do nome DDT. Isso significa certas coisas. Um painel científico informou hoje que os pesticidas podem, de facto, representar uma grave ameaça para a humanidade. Lembra-se do susto da gripe suína em 1976? Esse foi o ano em que o governo dos EUA disse a todos que a gripe suína poderia vir a ser um assassino? E Washington decidiu que todos os homens, mulheres e crianças do país deveriam tomar uma vacina. Para evitar um surto nacional, uma pandemia. Bem, 46 milhões de nós, obedientemente, atiramos. Alguém já veio até você e disse que existe a possibilidade de danos neurológicos se você entra em um programa de imunização em massa? Não. Ninguém nunca fez isso. Não acredito que diriam que não sabiam que existiam problemas neurológicos, doenças associadas à vacinação contra a influenza. Isso simplesmente não é verdade. Nós sabíamos disso. Ah, que ele está mentindo. Eu acho que você teria que fazer essa suposição. Então por que este relatório da sua própria agência lista complicações neurológicas como uma possibilidade? Você não achou necessário contar essa informação ao povo americano. O Dr. Censor CDC também ajudou a criar a publicidade para que o público tirasse a foto. As vacinas são seguras, então arregace as mangas. E agora os americanos estão reivindicando danos ao tio Sam no valor de 3 bilhões e meio dólares. Meu pai, o maior número de reclamações, 2/3 delas, são de origem neurológica, danos ou mesmo morte. Há sérias preocupações esta noite sobre o quão bem o CDC controla os germes perigosos em seus próprios laboratórios após mais uma falha de segurança. Pela terceira vez em um mês, o CDC reconheceu que patógenos mortais foram tratados incorretamente em laboratórios do governo. Esse CDC é o CDC que supostamente está zelando pela sua saúde pública. Quando partimos do pressuposto de que o dogma oficial tem de ser o padrão objetivo, então o que os verificadores de fatos procuram é um artigo publicado na mídia que confirme a afirmação feita por aquela organização específica. E então desmistificadores e teóricos da conspiração chegam e dizem: vou deixar isso claro, a farsa que é. Todos os meios de comunicação que estão na mídia pública neste momento plantaram evidências e páginas reclassificadas.
Então, se você olhar hoje para o uso de máscara facial e se você olhar hoje para os estudos de distanciamento social, você verá os estudos que costumavam ser o número 1, número 2, número 3 nas páginas de pesquisa de bebidas pagas não existem mais. E o que há são estudos que acabam tendo manchetes que sustentam a narrativa comum. Você ouvirá mais sobre diretrizes avançadas porque, se conseguir manter as pessoas desde a montagem, adivinha do que eles não estão falando? Eles não estão falando sobre os assuntos da campanha. Se você puder manter as pessoas em suas casas, a única fonte de informação que você poderá ter é o que você seleciona para eles. Agora sei como atingir meu eleitorado. Eles estão no único lugar que permite que estivessem, sendo alimentados com a única mensagem que estou permitindo para que ouçam através de uma mídia que eu controlo. Desde a invenção da imprensa, tem havido uma batalha para controlar a disseminação e informação. No início dos anos 1900, o magnata do petróleo John D. Rockefeller assumiu o controle de todos os jornais e editores de notícias de sua época. Ele se tornou o primeiro bilionário da América, abrindo caminho para os famintos de poder desde então. Assim começou a corrida ao ouro pelo recurso mais precioso do mundo moderno, a narrativa. Você tem alguém sendo pago pela CIA que está contribuindo para uma grande circulação? Jornal americano? Durante uma investigação do Comitê do Senado, foi revelado que a CIA vinha conduzindo uma operação secreta para infiltrar e controlar a mídia do ZEUA. Eles a chamaram de Operação Mockingbird. Temos pessoas que enviam artigos para periódicos americanos. Você tem alguém pago pela CIA que trabalha para redes de televisão? Acho que isso entra no tipo de detalhes, senhor presidente, que gostaria de abordar em sessão executiva. Mais de 3.000 agentes contratados e treinados pela CIA são colocados em posições-chave nos principais meios de comunicação pontos de venda. Fazendo-se passar por editores e jornalistas, estes atores bem pagos nunca ousaram questionar o efeito de suas vidas no mundo além de seu aconchegante estúdio. Com que frequência a CIA manipula os meios de comunicação desta forma? Vai além da sua imaginação mais selvagem. Criar organizações estudantis para que pudessem atrair estudantes radicais. 5.000 professores universitários cooptados para ajudar a CIA a manipular as mentes das pessoas. Jornalistas no ZEUA, incluindo jornalistas de renome, cooptados para funcionar rotineiramente para ajudar a CIA a divulgar histórias e preconceitos para o mundo. Como diz este memorando da CIA de 1952, o objetivo é controlar um indivíduo até ao ponto em que ele faça nossa oferta contra a vontade dele. É um grande processo de lavagem cerebral para mudar a percepção da realidade de cada americano a tal ponto. Ninguém é capaz de chegar a conclusões sensatas no interesse de se defender, suas famílias, sua comunidade e seu país. Você diria que isso continua até hoje? Bem, sim, eu acho que provavelmente para um repórter continuaria hoje, mas por causa de todas as revelações, acho que você precisa ter muito mais cuidado com isso. Então, como sabemos que a Operação Mockingbird ainda está em vigor? Bem, nós não. Foi a Lei de Telecomunicações de 1996 que abriu a porta para corporações predatórias monopolizar as indústrias de impressão e radiodifusão. Este projeto de lei protege os consumidores contra monopólios. Garante a diversidade de vozes. Hoje, um punhado de impérios corporativos possui e controla a grande maioria de tudo você lê, ouve e assiste. Dos maiores estúdios de cinema, redes de televisão e rádio, jornais e revistas, ao vasto universo de sites de notícias e entretenimento da internet. A Amazon transformou suas operações em resposta ao Covid-19 para criar um novo mundo das corporações e manter o fluxo dos cocos. A empresa está mantendo seus funcionários seguros e saudáveis enquanto ainda, ao entregar esses pacotes à empresa, você mantém seus funcionários seguros. Absolutamente. E saudável. E saudável. Mantendo seus funcionários seguros. Milhões de americanos que ficam em casa são muitos americanos que ficam no mundo. E é assim que funciona. É como uma casa de espelhos onde você vê a mesma coisa indefinidamente de novo. Mas está distorcido. Há uma indústria que é paga para perseguir e atacar jornalistas, denunciantes e inundar nossa consciência e as imagens que vemos para tentar arruinar, destruir ou manchar a ideia de que eles não gostam ou da pessoa que está entregando. Você mancha alguém com falsidades e todo o resto e então comercializa isso.
E então você escreve e eles dizem, veja, está noticiado na imprensa. Então eles têm aquela validação que o repositório de imprensa fiz o esfregaço e que é chamado de embrulhe o esfregaço. Agora vou divulgar a reportagem da imprensa sobre a difamação que fizemos. E é uma tática. As personalidades noticiosas não são os únicos atores bem pagos a servir a máquina de propaganda. A maioria dos talk shows noturnos são propriedade dos mesmos senhores corporativos e, portanto, seguem o mesmo roteiro, apenas misturado com uma risada. Nossa história principal esta noite diz respeito às teorias da conspiração. Esta noite com John Oliver apresentou um salto intitulado Teorias da Conspiração do Coronavírus. A alegação de que o pouso na Lua foi falsificado. A primeira coisa a notar aqui é que o Sr. Oliver começa com comentários sobre teorias da conspiração que não têm nenhuma relação com o coronavírus. Esta é uma tática padrão usada pelos propagandistas para estabelecer um tom para que qualquer coisa que se siga será visto através das lentes do absurdo. Pandemia, um pseudodocumentário repleto de uma miscelânea de teorias da conspiração. Oliver então faz o possível para desmascarar a afirmação da Dra. Judy de que ela foi presa, mas nunca acusado de um crime. Ela foi absolutamente acusada criminalmente. Isso não foi um descuido, mas uma mentira descarada. Antes da gravação deste episódio, o Sr. Oliver tinha o documento oficial de prisão que claramente provou que a Dra. Judy nunca foi acusada de um crime. Oliver então tenta desmascarar a ideia de que uma praia, também conhecida como natureza, tem algum valor em estimulando o sistema imunológico natural do nosso corpo. Mas ao desafiar a questão com a ciência, ele a mata com uma mancha. Tudo o que você acabou de dizer é uma loucura. A televisão não é a verdade. Fizemos uma ilusão, cara. Nada disso é verdade. Mas vocês ficam aí sentados dia após dia, noite após noite. Todas as idades, cores, credos. Onde tudo que você sabe, você está começando a acreditar nas ilusões que estamos criando aqui. Você está começando a pensar que a realidade dele e que suas próprias vidas são irreais. Isso é uma loucura em massa, seus maníacos. Em nome de Deus, vocês são reais. Nós somos a ilusão. Então desliguem seus aparelhos de televisão. Desligue-os agora. Desligue-os agora mesmo. Desligue-os e deixe-os desligados. Desligue-os bem no meio da frase que estou falando com você agora. Desligue-os. Em 1979, o mundo decidiu que precisávamos da Lei BID-UL porque precisávamos de reformar a nossa sistema de patentes. E uma das modificações foi permitir que beneficiários de financiamento federal patenteassem e manter o interesse econômico na investigação pela qual o público pagou. Você recebe uma doação de 5 milhões de dólares do contribuinte e depois cobra do contribuinte uma prêmio pela tecnologia que pagaram para desenvolver. A Pfizer receberá quase 2 bilhões de dólares, a Moderna receberá 438 milhões de dólares do contribuinte dinheiro e ainda assim ambas as empresas disseram que não venderão a vacina a preço de custo. Eles vão lucrar com isso. As empresas farmacêuticas deveriam lucrar com esta pesquisa de vacinas que os contribuintes ajudaram fundo? A lei BID-UL falhou com o povo americano porque, em vez de se apoiar nos ombros de gigantes, agora nos ajoelhamos aos pés da ganância. Meus sistemas sinalizaram anomalias quando comecei a atender organizações sem fins lucrativos e corporativas e cobrir financiamento para programas contra o coronavírus no final do verão e outono de 2019. A nossa primeira bandeira vermelha surgiu quando lemos o cenário Mundo em Risco. Agora, existe uma organização chamada Global Monitoring Preparedness Board. Esta organização faz parte da Organização Mundial da Saúde e este conselho inclui o Dr. Elias da Fundação Gates e Anthony Fauci do NIAID. Estas duas pessoas, mais o diretor do Centro de Controle de Doenças da China, vêm com uma recomendação que diz que até setembro de 2020, 2 medidas globais de preparação para a pandemia exercícios devem ser concluídos e um deles deve ser feito na liberação de um respiratório patógeno que então deu origem a um evento de outubro 201. Em nome dos nossos parceiros da Fundação Bill e Melinda Gates, ocorreu o evento 201 5 meses antes de a Covid-19 ser declarada uma pandemia. Os participantes do evento são algumas das mesmas pessoas que agora estão profundamente envolvidas na verdadeira pandemia e lucrar com isso também.
O evento 201 foi um evento ao vivo com roteiro e multicâmera que foi transmitido globalmente através do internet. Um evento desta complexidade e magnitude levaria meses para ser escrito, preparado e produzido, colocando a data de concepção pelo menos um ano antes da pandemia real. Não há dúvida de que haverá um surto surpresa. Anthony Fauci sabia já em janeiro de 2017 que veríamos um surto antes do final de 2020. Até Bill Gates, um homem sem formação médica, sabia que isso aconteceria. Se começarmos agora, poderemos estar preparados para a próxima epidemia. Cada coisa que você viu acontecer diante de seus olhos, todas elas colocadas em seu exercício de mesa, que, a propósito, disseram os verificadores de fatos, não tem nada a ver com o surto de coronavírus. Apenas acaso. Este é aquele maravilhoso universo de improbabilidades onde os eventos simplesmente emergem e a natureza convenientemente se apoia em nossa arquitetura. Esse é o cenário que devemos aceitar. Brilhante. Alguns países proibiram viagens provenientes das áreas mais afetadas. O presidente tomou a decisão de realizar todas as viagens ao Reino Unido e à Irlanda. Isso e a desinformação que circula pela internet. Em todo o mundo, a desinformação sobre o vírus está a ser partilhada online. Uma procura significativa por máscaras e luvas N95 está a aumentar. A demanda por máscaras N95 para prevenir o vírus mortal transmitido pelo ar aumentou. Poderemos eventualmente ter 52 milhões de tratamentos por ano, mas isso levará muitos meses para chegar lá. Ainda faltam muitos meses para termos algo que possamos realmente divulgar ao público. E 65% dos entrevistados estão ansiosos para tomar a vacina, mesmo que seja experimental. A nova pesquisa revela que 49% dos americanos dizem que receberiam uma vacina Covid-19 caso um eficaz seja descoberto. Estou curioso. Quem escreveu o roteiro do evento 201? Se os visionários do evento sabiam com pelo menos um ano de antecedência o que era necessário, por que não eles cuidam dessas coisas? Considerando que Bill Gates doou metade da sua fortuna para tornar o mundo mais seguro, por que ele não ajudou a preparar melhor nossos hospitais e trabalhadores da linha de frente? Por que nenhum dos patrocinadores ricos do evento não fez nada? Agora aqui estamos, não simulamos isso, não praticamos. Em nome dos nossos parceiros da Fundação Bill e Melinda Gates, tanto as políticas de saúde e políticas econômicas, encontramo-nos em território desconhecido. O evento 201 não foi o primeiro exercício programado para profetizar o futuro com uma precisão surpreendente. Membros da saúde e dos negócios globais têm semeado a realidade com cenários fictícios durante várias décadas. O cenário obviamente é fictício. Um ano antes do evento 201, muitos dos mesmos patrocinadores, anfitriões e atores se reuniram para produzir uma simulação de pandemia de mesa para um vírus fictício que eles chamaram de Clade X. Um ano para produzir uma vacina para isso é muito tempo. Devíamos ter estocado, não fizemos, mas vamos ter que olhar essa vacina pergunta para ver se podemos acelerar a entrega. E se não tivermos o público conosco, estaremos em grandes apuros. Em 2010, a Fundação Rockefeller lançou um documento de 54 páginas chamado Cenários para o Futuro da Tecnologia e do Desenvolvimento Internacional. A página 18 apresenta o cenário de pandemia, Lockstep, um mundo de controle governamental de cima para baixo mais rígido e liderança autoritária com inovação limitada e crescente resistência dos cidadãos. O governo da China não foi o único que tomou medidas extremas para proteger os seus cidadãos do risco e da exposição. Durante a pandemia, os líderes nacionais em todo o mundo flexibilizaram a sua autoridade e impuseram regras e restrições herméticas, desde o uso obrigatório de máscaras até a temperatura corporal, verificações nas entradas de espaços comuns como estações de trem e supermercados. Mesmo depois de a pandemia ter desaparecido, este controle e supervisão mais autoritários dos cidadãos e dos seus atividades estanharam e até se intensificaram. Vivemos numa época em que a liderança, infelizmente, está comprometida. E com isso quero dizer que os indivíduos são colocados no poder pela sua capacidade de serem influenciados, não seus méritos de liderança. Nada poderia ser mais claro do que a liderança da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde é a instituição com poder exclusivo para orientar e proteger a saúde e o bem-estar da humanidade.
A OMS é sustentada por doações privadas, a maior parte das quais são feitas por empresas farmacêuticas e corporações de biotecnologia que tenham interesse financeiro nos negócios da organização a apoiar. Em 2017, a Associated Press informou que a OMS gasta rotineiramente cerca de 200 milhões ano em despesas de viagem, mais do que gasta para combater alguns dos maiores problemas na saúde pública, incluindo a SIDA, a tuberculose e a malária combinadas. Em nome do nosso centro e dos nossos parceiros, o Fórum Econômico Mundial e o Bill e Melinda Fundação Gates, gostaria de dar calorosas boas-vindas ao nosso público aqui em Nova York, bem como nosso maior público virtual participando online hoje. O cenário do evento 201 é fictício. O cenário de hoje vai simular reuniões de um grupo multissetorial chamado Pandemic Conselho de Emergência. Estamos no início do que parece que será uma pandemia grave, e há problemas emergentes que só podem ser resolvidos pelas empresas globais e pelos governos trabalhando junto. Tem havido algumas teorias da conspiração sobre o potencial que a indústria farmacêutica, empresas ou a ONU divulgaram isso para seu próprio benefício. E talvez este seja o momento de apresentarmos alguns casos em que conseguimos apresentar alguns maus atores e deixar que a causa decida se eles realmente se espalharam algumas notícias falsas. Um novo coronavírus. As pessoas infectadas contraíram uma doença respiratória com sintomas que variam desde sinais leves semelhantes aos da gripe para pneumonia grave. Em notícias relacionadas, uma demanda significativa por equipamentos de proteção individual, como máscaras N95 e luvas, estão aumentando. Os pacientes estão sobrecarregando as instalações de saúde. As pessoas estão evitando espaços públicos por medo de infecção e em conformidade com as normas públicas. Recomendações de saúde. Nossa afiliada no ZEUA acaba de divulgar os resultados da pesquisa sobre as expectativas do público em relação a uma vacina, e 65% dos entrevistados estão ansiosos para tomar a vacina, mesmo que seja experimental. Não estou otimista quanto a ter a vacina a tempo de ser relevante durante esta pandemia. Com dinheiro suficiente e vontade política, tudo é possível. Foram implementadas sanções para a divulgação de falsidades prejudiciais, incluindo detenções. Se a solução passa por controlar e reduzir o acesso à informação, penso que é o certo escolha. Quais são exatamente os riscos e benefícios de ficar em casa e não trabalhar? É claro que precisamos salvar vidas, mas literalmente não podemos nos dar ao luxo de uma resposta pesada que sufoca a nossa economia. O mundo assistiu a protestos em grande escala e, em alguns locais, a tumultos. Isto levou a repressões violentas em alguns países e até a lei marcial. Bem, o 13º autor é o autor sênior, o que significa que ele é o autor mais importante. Por que você concordou em retirar seu próprio artigo XMRV? O papel foi realmente retraído à força. Na verdade, eu estava preso. Você me disse que tinha ofertas financeiras para permanecer calado. Se você simplesmente disser que cometeu um erro e prometeu nunca mais dizer uma palavra, você pode guardar tudo que você receberá todas as suas bolsas. Você receberá tudo de volta, milhões de dólares, receberá publicação e financiamento. Meu advogado disse, essa é a melhor oferta que você receberá. Eu disse, você não me entende. Eu não preciso de uma oferta. Eu já perdi tudo. Se eu pensasse que pelo menos uma criança ou uma avó foi ferida ou morta porque não fiz alguma coisa, isso teria acabado com a minha vida como a conheço. Não havia dinheiro que você pudesse me pagar para que eu encobrisse isso. Nunca vou parar de dizer a verdade. Sou o desenvolvedor do Linguistic Genomics, que foi o primeiro plataforma na qual você pode determinar a intenção da comunicação em vez do artefato literal da comunicação. Também usamos essa tecnologia para diversas outras aplicações em defesa e inteligência e finanças. Mais notavelmente, no início dos anos 2000, a minha empresa foi responsável por derrubar o que era na época, uma das maiores fraudes fiscais da história do ZEUA. Mantivemos uma série de investigações sobre cada indivíduo, cada organização e cada empresa que esteja envolvido em qualquer coisa que confunda a linha das armas biológicas e químicas ou cruza essa linha em qualquer um dos 168 países. Em 1999, havia 1 milhão de patentes digitalizadas pela IBM, e esses milhões de patentes eram a primeira vez que a inovação humana foi colocada num formato eletrônico digital pesquisável.
Pegamos essas informações e fizemos um exercício bem simples usando nossa genômica linguística tecnologia. Fiz a terrível avaliação de que aproximadamente 1/3 de todas as patentes depositadas nos Estados Unidos os estados eram falsificações funcionais, o que significa que, embora tivessem variações linguísticas, na verdade cobriu o mesmo assunto. Em 1999, as patentes sobre o coronavírus começaram a aparecer e assim começou a trilha do coelho. Em 2003, o pânico toma conta de Hong Kong quando um novo vírus mortal varre a cidade. Em 2003, o Centro de Controle de Doenças viu a possibilidade de uma descoberta de ouro, e que foi o surto de coronavírus que aconteceu na Ásia.